Olá, boa noite. Aqui é o Antônio Carlos e do meu lado aqui está Viviane para a gente bater aqui um super papo. E nesse super papo a gente vai entender um pouco mais sobre as nossas emoções, quais as doenças que as nossas emoções podem trazer para a gente, não é isso, Vi? Isso, boa noite para todos. Antônio Carlos, é um prazer estar com você novamente nesse trabalho, junto ao grupo Top Minds. Nós que tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Sebrae Sim. durante muitos anos e agora, como carreira solo, temos a oportunidade de trabalharmos juntos no projeto do grupo Top Minds. Essa noite nós vamos estar disponibilizando informações para vocês de estudos, troca de experiências sobre práticas que nós estamos exercitando aí através das capacitações, através dos treinamentos, cursos e atendimentos que nós temos feito. Para mim é uma honra estar compartilhando com o Antônio Carlos esse momento e conhecendo uma boa parte dos amigos dele que certamente estarão conosco aqui essa noite. Excelente. Bom, gente, então eu vou começar a falar aí para as pessoas que me conhecem e também para as pessoas que talvez precisam de um pouquinho mais de informação sobre o meu trabalho. Então, eu trabalho com coaching e programação neurolinguística. E nessa minha experiência que eu tenho já há 15 anos, que eu venho estudando a programação neurolinguística, eu venho percebendo, estudando o que acontece com as pessoas que aumentam ou diminuem o resultado delas. O que talvez pode estar por trás de uma falta de resultado. Que tipo de consequência ou que tipo de doença pode acontecer quando a pessoa está mal emocionalmente. Então, tudo isso pode interferir. E ao mesmo tempo, vou falando aqui, vou agradecendo as presenças, quero agradecer aí a presença de Cléia Márcia, companheira, um abraço, de Andréa, que está conosco, Top Minds, da Adriana Vieira Antunes, grande abraço. Então, eu venho estudando isso há algum tempo. Por que a gente faz o que faz? Por que a gente tem resultados que a gente não gostaria? O que passa na nossa mente que talvez interfere no meu resultado? E não só no resultado na vida, nos negócios, profissional, mas no corpo. O que se vem somatizando no seu corpo que pode ter começado aqui, ó, que pode ter começado na sua mente. Então, vale a pena começar a pensar quais os meus, que tipo de pensamento que vem me incomodando, que vem causando os meus sintomas. Então, mais uma vez, agradecer aí a Toninho, Antônio Neto, obrigado pela audiência. E nesses meus estudos, a gente vem percebendo que tipo de doença que muitas vezes uma mãe pode causar no filho. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Que tipo de emoção pode estar por trás, por exemplo, até de um acidente de carro, um acidente, e também até as agressões. Que tipo de emoção que podem estar por trás dessas agressões. Então, continue conosco, a gente vai fazer de uma forma bem dinâmica, a Viviane vai estar aqui comigo, a gente vai estar fazendo esse bate-bola e eu posso adiantar para vocês que vocês vão ter também, quem estiver participando, vão ter algumas surpresas que vão ser muito bacanas. Esperem aí até o final que vocês vão ter algumas surpresas. E prometo que a gente vai encerrar aí antes das 22 horas, até um pouquinho antes das 22 horas, para aquelas pessoas que querem acompanhar outros eventos também importantes que vão acontecer aí no dia de hoje. Então, e aí eu pergunto para a Viviane agora sobre o que ela percebe sobre as emoções e qual a ligação que ela percebe como estudiosa do assunto em relação às doenças. O que eu tenho percebido e acompanhado dos estudos que nós temos feito e também assistido na prática, né, através das pessoas que nós temos acompanhado, é que o estado de espírito, e aí estado de espírito no sentido de aqui, vamos abrir um parêntese, né? Emoções e sentimentos, ele está diretamente relacionado com a saúde. Nós temos percebido na prática que quanto melhor você tiver o seu estado, quanto melhor estiver o seu estado de espírito, quanto mais positivo ele tiver,
melhor você estará de saúde. E nós temos visto também algumas famílias de emoções que nós vamos estar compartilhando nessa noite, como é que essas famílias de emoções se interrelacionam. Vamos estar classificando essas emoções para que vocês comecem a entender, compreendam um pouco como que essas emoções elas se classificam, para daí então vocês começarem esse trabalho de autoconhecimento, identificando essas emoções de vocês mesmos e também as emoções dos outros que vocês relacionam diretamente. É isso aí. Então, antes de mais nada, agradecer aí algumas pessoas que estão participando com a gente. Alex, abraço Alex. Jair Oliveira, obrigado. Carlos Renier, obrigado aí pela participação. Então, um abraço aí para Cleia também, que já colocou a sua mensagem aí. E a gente agradece aí a audiência, não sei se eu posso falar assim, mas a atenção de vocês eu quero agradecer bastante. Então nós estamos falando sobre as emoções, para você que chegou agora. Que tipo de emoção pode causar doença? Ou quais as doenças que podem ser causadas com as suas emoções? E que tal começar a pensar em controlar essas emoções? Que tal começar a pensar em curar da causa do sintoma? Vamos fazer um teste com essa turma, Antônio Carlos? Vamos. Podemos perguntar para vocês, nós já temos na sala aí 25 pessoas, quais as emoções que para vocês são emoções venenosas? Responde pra gente aí. Então vão colocando aí nos comentários que tipo de emoção pode ser uma emoção venenosa. Um abraço aí para Daniela, amiga Daniela, deve estar lá em Belo Horizonte, ou talvez já está no Paraná nos assistindo. Obrigado, Dani, pela audiência, obrigado aí pelo carinho também. E a Érica, obrigado Érica também por estar nos acompanhando, a Maria também por estar nos acompanhando. Obrigado aí por essa audiência. Vão colocando aí, coloque aí talvez uma emoção, coloque no comentário aí uma emoção que pode ser prejudicial. Eu vou falar daqui a pouco para vocês o que talvez essa emoção pode estar causando, que tipo de doença pode estar causando. Então coloque aí, que tipo de... Então ali o William, amigo William, obrigado pela participação. Grande design, angústia. A Alexander colocou rancor. A Érica, raiva, mágoa. Isso. Liliane, obrigado Liliane pela audiência. Gislane, um abraço Gislane. Ansiedade, a Valéria está dizendo a raiva. Obrigado Valéria. Toninha, inveja. Opa. A turma tá treinada, Antônio Carlos. Eu vou te falar, é bacana, viu? Insegurança, Tiara, não sei se Tiara, a Tiara mesmo está lá em Itaiobeiras. Obrigado Tiara. Toninho, opa, Nájila, ansiedade, nossa, agora... Apareceu também a palavra orgulho. Orgulho, sim, baixa autoestima, falta de fé, ira, isso quem escreveu foi o Carlos Renier. Cleia colocou raiva, medo e principalmente a culpa. Opa, Cleia é especialista nisso, ela sabe, entende também o que a culpa pode estar fazendo com o ser humano. Sara colocou frustração, decepção. Sara, obrigado aí pela parceria, pelo carinho. E realmente, frustração, decepção, ansiedade. O Fredson, obrigado Fredson por nos acompanhar. Então vamos começar classificando. Porque senão nós vamos ler muita coisa aqui. Vamos começar classificando essas emoções. Bom, essas emoções elas podem ser classificadas para que vocês entendam facilmente o que compõe cada família de emoção e também como que elas estão relacionadas. E porque as emoções e os sentimentos pra gente, né, é a relação mais íntima que nós temos com nós mesmos. Só que muitas vezes nós não temos consciência disso. Nós não temos consciência de quais emoções nós estamos sentindo no momento, aqui e agora, e também não identificamos facilmente essas emoções nos outros. Então eu vou trazer para vocês algumas famílias de emoções para vocês começarem a entender e depois nós vamos detalhando aqui ao longo da palestra com o significado delas. Mas primeira família, e a mais importante, é a família das emoções e sentimentos que nós podemos chamar de acolhimento. Essa família
família de emoções de acolhimento estão as emoções amor, afeto, simpatia e amizade. Temos uma segunda e mais importante também família, e inclusive para o caso de quem sofre muito com... que tem, né, assim, que sofre, que tem essa dificuldade de superar a dor, superar o sofrimento, é a família que nós chamamos da família do confronto. E muitos de vocês citaram aí, é uma emoção venenosa, tem, né, um grupo de emoções venenosas, como o medo, a raiva, a ansiedade, né? E dependendo do estágio, né, da intensidade dessas energias, essas emoções podem trazer danos muito graves à saúde. O Antônio Carlos vai estar tratando mais especificamente com vocês, porque ele é especialista, né, no que diz respeito a quais as emoções que geram determinadas doenças, né? Eu vou me ater basicamente às emoções, para que vocês comecem a entender quais são as emoções principais e como elas se interrelacionam. E a outra família que eu vou trazer para vocês é a família das emoções e sentimentos de comparação. Alguns de vocês até citaram algumas emoções aí, que são as emoções de inveja, de ansiedade, de orgulho, e também de sentimento de inferioridade. E aí depois nós vamos explicar o significado desses sentimentos para vocês entenderem como que isso afeta diretamente você. E aqui esse grupo todo de emoções de comparação, esse grupo todo, não existe vantagens positivas de você fazer manutenção dessa emoção. Ela está mais para o campo de emoções venenosas do que positivas, certo? Eu vou apresentar para vocês também a família da emoção de perdas. Dentro dessa família nós temos aí o desespero, nós temos aí o luto, né? Temos também o ciúme, e aí o ciúme em todos os sentidos. E por último, nós vamos trazer a família da emoção chamada de sentimentos e emoções de plenitude. Então, em linhas gerais, apresentando para vocês o grupo de emoções que eu estarei trabalhando aqui, em parceria com o Antônio Carlos essa noite. Beleza, excelente. Então, vocês já perceberam aí que tem uma profundidade nessa linha de estudo. E essa profundidade, ela pode trazer... Por que eu falo pode? Por que eu falo talvez? Porque é uma decisão de quem está vivendo. Se você escolhe ter uma sensação, um sentimento ou uma emoção venenosa, isso vai trazer algum resultado para você. E alguém fala, não, eu não escolhi ficar ansiosa, eu não escolhi ter medo, eu não escolhi ter raiva. Não, cá para nós escolheu. Você, de certa forma... Se permitiu, né, Antônio Carlos? Se permitiu. E a permissão é uma escolha. Você escolheu aquilo ali, mesmo que seja pelo seu subconsciente. Mesmo que você não fez a escolha conscientemente, mas em algum momento aquela emoção foi escolhida. Então, eu gostaria de começar, talvez, trazendo uma reflexão da seguinte forma. Quais são as doenças que talvez as pessoas estão sentindo? Talvez, se você se perguntar um pouquinho aí e se quiser colocar nos comentários aí, o que você vem sentindo de sintomas? Dores de cabeça, dores de coluna, estômago, enxaqueca, sinusite, vai dizendo aí talvez algum sintoma, porque talvez a gente vai poder dar aprofundar e dar um significado para isso daí. Então, primeiro eu preciso deixar o mais claro possível para vocês que na nossa mente é como se nós tivéssemos a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é aquela que você sabe, isso é errado,
Isso é certo. A mente subconsciente é como se ela tivesse sido programada ao longo do tempo para você sobreviver. Então, naquilo ali, na sua mente subconsciente, foram startados, foram começados algumas emoções que começaram a fazer parte da sua personalidade. E ao fazer parte da sua personalidade, começou a impactar na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Por exemplo, tem pessoas aqui que estão nos assistindo que são pessoas mais perfeccionistas, são pessoas mais críticas, exigentes. Tem outras pessoas que já são pessoas que têm um coração imenso, ou que imagina que o coração dela cabe todo mundo. E aí quer ajudar demais as pessoas, se entrega demais pelas pessoas. E eu vou falar um pouquinho também sobre quais as doenças que cada um aí pode ter. Tem aquelas pessoas que são pessoas mais competitivas, que querem competir, que são mais vaidosas. Tem aquelas pessoas que são mais introspectivas. São as pessoas que sofrem mais com o mundo e com as pessoas ao redor. Tem também as pessoas que são mais concentradas, são as pessoas que não gostam muito de conversa, não gostam muito de contato, preferem ficar no mundo delas. Normalmente são pessoas mais estudiosas, mais concentradas. Tem também aquelas pessoas que têm o medo, têm a preocupação, aquela pessoa que normalmente tem a palavra será no meio da frase. Será? Então, essas pessoas também têm algumas doenças que a gente vai comentar aqui agora. Tem aquelas pessoas que já são as pessoas mais idealistas. Normalmente pessoas que se você pergunta para ela, e aí, como seu dia? Ela vai falar que está excelente. Ah, mas fulano tal morreu, mas está fazendo festa lá no céu. Então, normalmente, tem essas pessoas que tem esse tipo, que tem esse formato, essa personalidade, essa característica. E tem aquelas pessoas que são pessoas mais paz e amor, que são pessoas que normalmente não gostam do conflito. E tem aquelas pessoas também mais exigentes, são aquelas pessoas que exigem mais, que são mais duras, que são mais exigentes, que são líderes natas. Então, mas são pessoas que têm uma capacidade de liderança e que normalmente são mais diretas nas suas colocações. Então, talvez você tenha se identificado com alguma dessas aí que eu disse para vocês. Antes que o Antônio Carlos comente sobre as doenças que vocês já estão colocando aí, depois você tem que voltar para dar uma olhada, Antônio Carlos, que tiveram várias contribuições. Eu vou comentar com vocês que para cada grupo desse, de personalidades que o Antônio Carlos foi apresentando, tem características que são predominantes de cada personalidade que faz com que algumas emoções sejam mais difíceis de lidar. Então, é bom você começar a entender também um pouco de observar quais são as emoções que te tiram do sério, por exemplo. Quais são as emoções que mais incomodam? Quais são as emoções que mais te fazem sofrer? E começar a entender o que está por trás dessa emoção. Qual é a ferida que essa emoção esconde e por que ela te incomoda tanto? Começa por aí esse processo de autoobservação para você, então, a partir do momento que você já conseguir identificar essas emoções, você aprender a lidar com essas emoções e combater, né? Impedir que essas emoções tragam danos maiores à sua saúde. Joia, excelente. Tônico, como é que você vai fazer para voltar e ver as contribuições que tem Pois lá? Nós vamos fazer um apanhado aqui e, de certa forma, vamos tentar responder até mais do que já. Se a turma quiser colocar aí de novo para aparecer na tela, já apareceu ali, ó, dor de garganta. Dor de garganta. Bom, tem algumas coisas aqui que eu vou falar, outras eu não vou falar tanto. Mas dor de garganta, por exemplo, pode ser uma pessoa que ela está aprendendo, ela gostaria de expressar mais a opinião dela, gostaria de falar mais o que ela está sentindo, e muitas vezes ela prende, e aí vem a inflamação está ligada à raiva, e aí a pessoa vai inflamar ou sentir dor na garganta, que é uma dificuldade de expressão, uma dificuldade de colocar para fora aquilo que talvez está segurando. Então, uma dica para quem tem dores de garganta frequente, inflamações, é dizer o que sente com mais
abertura, com mais facilidade para as pessoas que amam, para os colegas de trabalho. Uma dica é quando numa situação de confronto você se sentir ferido, né, e partir da pessoa esse estímulo de raiva, é você falar do seu sentimento mesmo. Olha, você está me constrangendo, você está me ferindo, você está me machucando, você está me desclassificando. Por quê? Para fazer com que o outro tome consciência do que ele está fazendo. É isso aí. Então, por exemplo, tem ali a Alexandra colocou depressão, a Andréa colocou dor abdominal, a Estela ansiedade. Então, a depressão é um estado de tristeza que vai se aprofundando. Então a gente precisa estar atento tem quanto tempo que você está triste, ou que a pessoa que você quer que melhore está triste. Se ela continua naquele estado de tristeza, há uma tendência. Sugestão, coloque uma data para terminar a tristeza. Coloque uma data para sair do luto. O luto pode acontecer e é importante para o ser humano. A sensação de perda, o sentimento de perda. Olha, eu estou sofrendo pela perda. Pode ser de um ente querido, pode ser do emprego, mas coloque uma data para sair daquela situação, porque aí sua mente vai entender, você está reprogramando a sua mente para ela entender, opa, tem um prazo para eu sair. Se você não colocar prazo, meu amigo, infelizmente, você vai viver com seus antidepressivos, tá? Eu vou aproveitar a carona aqui, que a gente está batendo bola juntos, e aí quando o Antônio Carlos fala, vem um insight assim que dá vontade de colocar para fora, né? Para não dar dor de garganta. Isso. A Estela Mares falou aí de ansiedade. A ansiedade, Estela Mares, o desafio maior, né, para vencer a ansiedade aí, a ansiedade ela se dá quando você está antecipando um risco. Então, talvez a necessidade que está por trás da ansiedade normalmente é de segurança. Mas dependendo da personalidade, que o Antônio Carlos até colocou, né, que muitas vezes você fica pensando demais, quer dizer, você já tem todas as respostas que você precisava, mas muitas vezes o que você precisa é realmente partir para cima e agir. E de repente a frustração que está sendo causada pela ansiedade é a falta de ação, né? Muitas pessoas sofrem aí de procrastinação. Então, você superar algumas dificuldades além da emoção que algumas pessoas têm para lidar com a emoção, né? É isso aí. E aí eu preciso deixar claro para vocês que é o seguinte, tem dois tipos que a gente costuma colocar a culpa, estresse e ansiedade. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Quando a gente coloca a culpa no estresse, você não está encontrando a causa. E normalmente a gente precisa tratar a causa. Se você trata o estresse, vou ficar relaxado agora, você não está resolvendo a causa. Então, não, a partir de agora, evite dizer ansiedade ou estresse. Tem alguma coisa que está causando ansiedade. Opa, é tal projeto que eu preciso entregar tal dia. Quando você identifica o projeto ou a situação, você vai na causa. Então, opa, peraí, tem alguma coisa que eu preciso resolver em relação àquilo que vai diminuir minha ansiedade. Por exemplo, o estresse. Estresse, ok, mas o que está causando estresse? Minha relação com o marido, minha relação com a esposa, os meus filhos, lá no serviço está tendo um problema de relacionamento Então, identifique a causa, porque só através da causa que você tem a capacidade de agir, de mudar o seu pensamento e agir. Então, só para a gente entender aí que muitas vezes a ansiedade e o estresse nós estamos usando como sabotadores. E aí agora eu vou entrar nesse assunto para explicar como a gente identificar isso, que são os nossos sabotadores e os nossos gatilhos emocionais ou gatilhos comportamentais. Excelente, Toninho. Tá? Então, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Isso é aprofundamento, gente. Então, preste atenção, que vem novidade por aí. Pois é. Então, fique atento nisso daí. Primeiro, o que são os sabotadores? É aquilo que nos atrapalha de ter o resultado que eu quero, que eu preciso. Por exemplo,
você quer fazer uma caminhada, mas toda vez que você chega em casa, bate uma fome, depois que você comeu, você tem vontade de sentar no sofá. Então, o seu sabotador ali agiu, opa, não vamos deixar ela fazer a caminhada dela. Vamos imaginar agora o gatilho. O gatilho é um pensamento, um comportamento, uma fala específica que starta em você um comportamento que você não quer. Vou dar um exemplo mais básico. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela tem um gatilho, ou a maioria tem, que é, por exemplo, tomar um café. Já escutou alguém que fuma falar que quando toma um café tem vontade de fumar? Esse é o gatilho. Então, nas nossas relações, tem algumas emoções que a gente consegue diminuir ou até eliminar enxergando o gatilho. Por exemplo, se uma pessoa tem um problema de relacionamento, marido e mulher, perceba agora qual que é o gatilho, quer dizer, uma fala que a sua esposa tem ou que o seu marido tem, que starta em você, que começa em você a raiva, por exemplo. Então, quando ele fala do passado, quando ela, normalmente a mulher que fala mais do passado, então, quando ela fala mais do passado, aí eu não aguento, aí eu explodo. Opa, então a gente precisa aprender a identificar o gatilho e desengatilhar, como eu gosto de dizer. Então, aproveite e desengatilhe. Como que desengatilha, por exemplo, um comportamento da raiva? Começou a sentir que a conversa vai alterar? Diga para a pessoa, isso está me incomodando, vamos conversar em outro momento? Vamos conversar em outra hora? Isso para mim não está muito bom. A Viviane até já abordou isso aqui. É você desengatilhar aquele comportamento que talvez você não deseja. Tem pessoas, eu não aguentei, eu estourei. Tá, da próxima vez, como é que você vai fazer? Vocês lembram de um comercial que tinha com o Anderson Silva, que ele contava até 10? Vocês lembram disso? Lembro. O objetivo daquele comercial é justamente trabalhar essa questão, o controle da raiva, da impulsividade, né? E quando o Antônio Carlos coloca essa questão do gatilho, me fez lembrar do seguinte, a emoção, ela tem faixas. Imagine uma montanha. Então, você tá vendo a raiva chegar. Que a raiva aí é a emoção que para a maioria é a mais difícil de lidar. Então, você tá vendo ela chegar e ela vai atingir o ápice dela. E tem duas situações para você aprender a lidar. E aí a técnica é o seguinte, tem até programação neurolinguística, tem técnicas de coach que o Antônio Carlos pode estar nos auxiliando, mas eu vou só falar para vocês visualizarem, para facilitar a identificação da raiva. Quando ela chega, você tem um fluxo natural, vocês sentem, o corpo inteiro sente a raiva. E você tem que deixar a raiva fluir. Você tem que deixar a raiva fluir. O que você tem que aprender é se auto-observar. Né? Onde é que aquela raiva, o que aquela raiva tá te mostrando? Né? E aí você vai ganhar tempo, enquanto ela está circulando no seu corpo, você vai ganhar tempo para entender o que está acontecendo com o outro, qual é a necessidade do outro para estar startando aquilo em você, qual é a sua ferida, qual é a sua necessidade, por que você está se sentindo atacado, ameaçado, porque a raiva normalmente você vê no outro o inimigo, você está se sentindo atacado. E aí você tem que deixar essa raiva fluir. Só que o detalhe é que essa raiva, quando ela vai atingir o ápice, você quando ativa o seu centro de observação, e aí você está no estágio já avançado de autoconhecimento, você vai saber lidar com ela. Você não vai reagir na mesma proporção, que é o que naturalmente acontece. Você reage na mesma proporção com o que te atacou. E aí, por isso que fica aquele bate-bate, réplica, tréplica, e as coisas não se resolvem. Né? E para você deixar a raiva fluir, e você conduzir e ela minimizar, uma saída talvez seja, né? Isso depende do contexto, depende da relação, depende do assunto, depende do tempo que você tem e da intimidade que se tem na relação. O recomendável
é você fazer com que o outro ative a consciência do que ele está fazendo. E que você também tome consciência do que está se passando naquele momento. E aí você vai ver que ela vai começar a descer. Às vezes não acontece de você ter um momento ali de impasse, de confronto, de conflito, e de repente aquele conflito diminui e a coisa apazigua. Então, porque você deixou fluir a raiva e a raiva escoou. Porque às vezes acontece também de a pessoa bloquear a raiva. E era esse link que eu queria pegar aqui do Antônio Carlos. E se você bloqueia... Não, eu não vou falar desse assunto agora. Às vezes acontece de realmente você precisar de tratar desse assunto, porque o assunto vai levar mais tempo, porque aquele momento não é um momento adequado, não é um lugar adequado, tem pessoas ali, você está causando constrangimento para as pessoas, não. Mas você tem que voltar nesse assunto e tratar esse assunto e encerrar a história. E aí a raiva, primeiro, o sentimento da raiva, o sentimento da ira, da raiva, ela é um sentimento importante, é ela que dá ação, é ela que te faz fazer as coisas. Você quer mudar, tirar um vício, por exemplo, é só quando você tiver ira, raiva daquele vício. Quando você tiver uma raiva gigantesca, você vai se mobilizar, ossos, alma e tudo. E aí você vai vencer isso. As pessoas, quando elas têm um grau de ira em relação, de vontade de vencer, ela vence, ela prospera. Então, preste atenção, porque a ira, a raiva, ela tem uma parte boa. E também, complementando o que Viviane disse, nós precisamos tratar a raiva, mas sem destratar a pessoa que está à nossa frente. Nós precisamos falar a verdade com amor, lembrando que a verdade é só um ponto de vista. É só o seu ponto de vista. É o que você está achando que a vida é feita. Então, não existe verdades. Existem somente pontos de vista. E se você quer abordar um assunto conflituoso, pense, verdade ou seu ponto de vista com amor. Cuidado ao colocar para fora. Palavras ditas, depois de ditas, podem causar traumas irreversíveis para qualquer relacionamento ou qualquer relação dentro ou fora da família. E isso porque todas as experiências que nós vivemos, essas experiências elas vão sendo registradas, e é por isso que quando nós lembramos de uma situação, de uma experiência vivida, você sente de novo aquela sensação. Então é importante sim como você vai tratar os outros, porque aquilo vai ficar registrado para ele. Justamente. Né? Então, de repente, você destrata uma pessoa, aquilo vai ficar registrado. Então, você vai ter que... Se for um filho, se for uma esposa, se for um filho, pode trazer um trauma. Né? Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui que é importante. Eu tenho certeza que você não quer que seu filho mexa com drogas. Eu tenho certeza disso. Ninguém quer. Mas a maioria dos pais, em algum momento, agiu de uma forma que o filho se sentiu ou sentiu um vazio muito grande. Talvez você startou nele em algum momento uma sensação, uma emoção de culpa ou uma sensação de vazio. Eu venho atendendo algumas pessoas e normalmente eu não atendo a pessoa que está passando pelo processo do vício. Normalmente uma mãe ou um pai me procura e eu peço que eu só converso com a mãe ou com o pai. Por que disso? Porque, infelizmente, foi a fonte geradora. E por que foi a fonte geradora? Em algum momento, teve uma emoção desequilibrada que causou na mente do filho um vazio. E esse vazio, ele depois está preenchendo com um vício, com uma droga. E eu tenho certeza que isso você não quer. Então eu já vou aproveitar e dar uma dica para os pais que talvez estão passando, ou algum amigo que você tem que talvez está passando por esse momento. Pai ou mãe, se você está percebendo que o seu filho está agindo diferente, talvez pode ter uma suspeita de estar mexendo com alguma droga, algum vício, dê atenção para o seu filho. Pelo menos 30 minutos por dia de atenção, sem chamar atenção, sem dar uma de bonzão, sem dar uma de punidor, de algoz,
sabe? Aquela pessoa que quer culpar a pessoa por tudo. Então, aceite que você precisa estar mais próximo do seu filho. Fazer com honestidade, né, Antônio Carlos? Sem dúvida. E mesmo se não for com honestidade, faz de qualquer jeito, tá? eu brinco o seguinte, é melhor feito do que o perfeito. Tem pai que não, eu tenho que sentir, não tem que sentir nada não. Vai ficar com seu filho lá, vai ficar próximo dele, vai dar atenção, vai ficar próximo. Por quê? Porque se você não for pai, amigo do seu filho vai arrumar amigos lá fora e representações, modelos que talvez não seja o seu. E preste atenção também no seu modelo. Que modelo você está sendo de pai? Que modelo você está sendo de mãe? Que modelo? Quais as emoções que talvez você está adoecendo os seus filhos? Então, dica também, preste atenção nos sintomas dos seus filhos. Se os seus filhos estão tendo, por exemplo, dores de ouvido, é sinal que está tendo muita discussão dentro da sua casa. Raivas, discussões, e aí pode trazer dores de ouvido, porque ela não gostaria de escutar aquilo. Pode trazer também bronquites. Quem já teve bronquite sabe, a grande maioria teve, assim, a grande maioria, quase 99%, teve problemas dentro de casa. Era um ambiente familiar tumultuado, inflamado, por isso tem a bronquite. Crianças quando estão com febre, preste atenção, principalmente a mãe. Que tipo de raiva eu tive, que tipo de emoção talvez eu estou transmitindo para o meu filho. Me lembrei de uma história que você me contou há muitos anos, há uns 2 anos atrás, Antônio Castro, que você poderia compartilhar com o grupo. De uma profissional, chefe de departamento, era gerente de uma empresa, de uma grande empresa, e que ela passou uma raiva na empresa, não sei se você vai lembrar desse caso, quando ela chegou em casa, que ela abraçou o filho. Conta esse caso aqui. Deixa eu contar. Então foi o seguinte, eu estava fazendo uma palestra numa empresa em Belo Horizonte, uma grande empresa, tinha lá mais ou menos umas 120, 140 pessoas, e aí, a maioria líderes, e aí veio uma pessoa, eu estava falando sobre essa questão da gestão das emoções, e aí veio uma jovem, 30 anos, 31 anos de idade, muito bonita, chegou e me fez uma pergunta, eu entendi que talvez as minhas emoções estão me adoecendo. Mas me explica uma coisa, ontem, ela falou dessa forma, ontem eu cheguei em casa, abracei o meu filho começou a tossir e vomitou. O que causou nele? Que emoção que causou no meu filho? Que emoção que o meu filho sentiu? Eu falei, olha, se você quiser eu te conto o seu dia. Deixa eu te contar o seu dia aqui. Eu não sou vidente nem nada não, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada disso não. Mas deixa eu te contar o seu dia. Provavelmente alguém te falou alguma coisa, você travou os dentes e você continuou sorrindo para a pessoa, fingindo que estava tudo bem, mas morrendo de vontade de vomitar muita coisa na cara dela. Querendo ou morrendo de vontade de vomitar, de dizer muita coisa, muita verdade na cara dessa pessoa. E aí o que aconteceu? Ela não disse, manteve a pose e foi para casa dela pé da vida. Chegando lá, ela achando que aliviaria a tensão dela, o coração dela, ou a alma dela remoída ali, ela abraçou o filho dela. E aí eu disse para ela, seu filho fez o que você não teve coragem de fazer, que foi vomitar muita coisa, colocar muita coisa para fora. E aí nós precisamos entender que nós somos energia. E nós estamos conectados. O filho tem uma conexão e criança mais ainda, né? Então, assim, nós precisamos tratar da nossa energia e nós precisamos também aprender a lidar com a energia dos outros. Lembra que eu falei do fluxo? Então, assim, ela não colocou para fora lá, não deixou cumprir o fluxo. Quando ela chegou em casa, que ela se soltou, né? A relação, o vínculo com o filho, a conexão, o filho colocou para fora. É isso aí. Então a gente precisa ficar atento. Quais as emoções que talvez a gente está tendo? Então, rapidamente, eu quero passar alguns sintomas aí. Infelizmente, eu não vou conseguir atender a todos aí, mas eu vou fazer o possível.
Combinado? Então, por exemplo, a criança, e eu vou responder talvez a Alexandra ali, a criança com dor na cabeça, dor na barriga, está muito ligado, a dor é sempre um processo de culpa. Então, mãe, pai, dá uma conversadinha ali, conversa entre vocês dois, talvez está tendo algum conflito entre mãe e pai que pode estar interferindo. E falta de atenção para o filho, às vezes, sim, né, Carlos? pode ser falta de atenção também. Então, vamos lá. Insônia, aqui, ó, um abraço para Gilmar Trindade. Abraço, Gilmar. Saudade de você, amigo. Deve estar lá em Belo Horizonte. Ô, Gilmar, então é o seguinte, insônia está muito ligado a medos da vida, do processo da vida. Quando a gente não consegue dormir, é porque a gente já está preocupado com o dia de amanhã. Então fique atento com essa questão aí. Eu vou adiantar o meu assunto aqui, por causa do tempo, e de alguma forma... Pode deixar o seu comentário aí, de alguma forma a gente vai tentar responder depois também. Então vamos lá. Primeiro, ansiedade. O que pode ser ansiedade? Ansiedade pode ser sem confiança no processo da vida. Sem confiança na vida. Artrite. Vou falar algumas só aqui. Artrite. Crítica conservada por muito tempo. Bronquite. Lembra que eu falei da bronquite? Ambiente familiar inflamado. Olha o câncer. Câncer, mágoa profunda. Então, por favor, se você está magoado com alguém, começa a rezar por ele. Ah, Antônio Carlos, mas eu não esqueço. Você não precisa esquecer, não. Você precisa rezar pela pessoa. Isso é bíblico. Reza pela pessoa todos os dias. Você vai ver que essa sensação por ele vai diminuir. Mas reza bem. Ó, Senhor, dê um bom dia para ele, dê muita saúde. Não é aquele mata aquele infeliz. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Porque isso reverte para você. É a ira interna. Colesterol, medo de aceitar alegria, derrames, resistência, rejeição à vida, diabetes, tristeza profunda, dor de cabeça, autocrítica, falta de autovalorização. Talvez a criança, quem falou da criança aí, talvez a criança não está se sentindo valorizada, ou talvez a mãe não está se sentindo valorizada e aí emocionalmente passa para o filho. Enxaqueca, raiva reprimida, pessoa muito perfeccionista, muito crítica, perfeccionista, fibromas ou fibromialgia, tá ligado, e aí eu até já atendi algumas pessoas com fibromialgia, tá ligado a mágoas com o parceiro, começa a perdoar o seu parceiro. Que mais? Gastrite, incerteza profunda, sensação de condenação. Insônia, medo, culpa, medo do futuro, como eu já falei. Labirintite, medo de não estar no controle. Nódulos, ressentimento, frustração, ego ferido. Pneumonia, desespero. Quando a pessoa entra no estado de desespero, ela entra nesse processo de criar nela esse sintoma. Pressão alta, problema emocional duradouro. As pessoas com pressão alta, elas estão guardando algumas questões do passado. E só relembrando aqui, não é esquecer do passado não, porque senão vem mal de Alzheimer, tá? Então não pede para esquecer o passado não, porque senão vem mal de Alzheimer. Pede para ressignificar o passado, pede para olhar para ele de uma forma diferente, de uma forma amorosa e bondosa, mas nunca dizer frases ligado a prejudiciar, que prejudica a sua mente. Como esquecer, deixa eu esquecer, eu tenho que esquecer o meu passado. Não diz isso não, que vem mal de Alzheimer. Eu não quero ver, né, Antônio Carlos? Já te vi falando isso, eu não quero ver. Não quero ver isso, vai trazer problemas nas vistas. Não quero escutar fulano de tal conversando, vai trazer problemas de audição, problema nos ouvidos. Então eu não quero falar, vai trazer problemas garganta e língua. Isso não me desce bem, estômago, e assim por diante. Eu não consegui processar isso direito, vai lá no intestino grosso, aí vem prisão de ventre, vem alguns problemas aí do intestino grosso. Para terminar minha listinha aqui, então, prisão de ventre, preso ao passado, medo de não ter dinheiro suficiente. Aí, quem está com medo de não ter dinheiro suficiente corre um risco de ter prisão de ventre. Ou então, dor na lombar. Dor na lombar também é a parte do nosso corpo que dói por medo de não ter dinheiro suficiente. Resfriados, confusão mental, desordem, mágoas.
rinite alérgica, congestão emocional, culpa, sinusite, irritação com pessoa próxima. Então, se você tem uma filha ou um filho que talvez está com sinusite, preste atenção que é você mãe ou você pai, mas a grande maioria das vezes é a mãe que tem uma ligação direta com o filho que talvez está com raiva de alguém mais próximo. Tumores, alimentando mágoas. Então, só para vocês terem uma ideia das emoções, do que passa pela nossa mente, qual que é o significado de que algumas das nossas emoções podem estar causando. Então, eu quero fechar a minha parte para vocês, fechar a minha parte de aprofundamento e dizer para vocês o seguinte: nós precisamos, como disse muito bem a Viviane, nós precisamos estar atento às nossas emoções. Nós precisamos observar, nos autoavaliar em relação àquela emoção e começar a perceber o gatilho. Que gatilho pode estar por trás ou pode antecipar aquela emoção, aquele sintoma. Então, se é uma raiva, se é uma ira, se é ansiedade, preste atenção. O que está causando aquilo? Quando você identifica, você consegue desengatilhar. Então, preste atenção nas suas emoções a partir de agora. E eu vou fazer o possível para responder vocês aí que deixaram um sintoma aí nos comentários. É porque está passando muito rápido, são muitos comentários, né, Viviane? E nós programamos, né, já está próximo aqui do encerramento, então se nós temos que caminhar já para encerrar com vocês. Se vocês gostaram desse assunto, nós teremos a oportunidade, né, de estar com mais... será um grupo de 7 profissionais que estão estudando, que estão pesquisando, que estão exercitando, praticando sobre todos esses assuntos que nós tratamos aqui, e inclusive como também que dominam técnicas de como lidar, de como gerenciar e como superar algumas dessas emoções, né, que nos atropelam, que nos faz sofrer, que nos impedem de prosperar, de progredir, de crescer. Nós estaremos juntos, um grupo de 7 profissionais, dia 18 de dezembro, às 8 horas da manhã, das 8 às 13, será num domingo, no auditório do Colégio Marista, no São José. O nome do evento nós denominamos como Ativamente. A ideia é trabalhar justamente essa inteligência emocional e, além de apresentar para vocês conhecimentos, conteúdos, disponibilizar materiais, trazer para vocês, através desses especialistas, técnicas para que você utilize no dia a dia, para que você possa, sim, se tornar uma pessoa plena, realizada, próspera e abundante, que é o que todo mundo pode alcançar e que todo mundo merece. Para isso, vocês podem estar acessando aí, né, para conhecer um pouco mais da programação, conhecer um pouco mais. Eu vi aqui durante a palestra que várias pessoas falaram de impaciência, né, dificuldade de lidar com a paciência, dificuldade de lidar com a ansiedade, dificuldade de controlar os pensamentos, né? Muitas pessoas, tem pessoas que os pensamentos é que dominam elas e não elas dominam os pensamentos, né? Então, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, né, com o marido, com a mulher, com os filhos, né, com os colegas de trabalho. Nós vamos estar tratando de situações reais, cotidianas, e vamos estar apresentando inclusive soluções práticas que estão ao alcance de vocês, para que vocês possam absorver essas ferramentas, essas técnicas, e vocês possam estar se superando essas dificuldades e alcançando aí as realizações, os sonhos, a prosperidade que vocês... Agora, Vi, quando Viviane propôs a gente debater esse tema e trazer esse tema para vocês, eu perguntei para ela: olha, Vi, mas eu gostaria de oferecer algum presente para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que vão nos acompanhar. E ela topou fazer uma condição especialíssima para quem quiser participar desse seminário, desse treinamento ativamente no dia 18.
Então, a gente conversou um pouco, Levi, vamos oferecer alguma coisa e eu gostaria que você oferecesse o melhor que você pudesse para que as pessoas pudessem fazer esse treinamento do dia 18, porque eu tenho certeza que se tem uma coisa que a gente precisa melhorar, são os nossos pensamentos e são as nossas emoções. Vi, que surpresa que você tem para a nossa turma. Nós teremos lá o Everton Saulo trabalhando com as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. Inclusive, o Everton Saulo está disponibilizando para quem se inscrever agora conosco. A inscrição para esse evento, ela está acontecendo online no Hotmart, através da minha fanpage, por R$250. Mas para quem está nos assistindo hoje, né, os 10 primeiros que se inscreverem, nós estaremos disponibilizando as inscrições com desconto de 50%. Gente, 50%. 50%. Então vocês poderão estar efetuando a inscrição pelo valor de R$125. E vocês também poderão estar acessando, isso aí o Everton Saulo vai estar conosco, já disponibilizou para quem se inscrever hoje, um curso online de vendas com PNL, Programação Neurolinguística, que tá lá no Hotmart por R$299. Você que fizer a inscrição vai estar levando gratuitamente esse bônus do curso do Everton. E o Antônio Carlos também está disponibilizando um presente para vocês. Ele quer anunciar, Antônio Carlos? É o seguinte, quem fizer a inscrição nesse treinamento ativamente vai ganhar uma videopalestra. E nessa videopalestra nós vamos abordar, eu abordo, sobre o poder da palavra, o poder das palavras. Como você consegue dominar mais as suas palavras e causar mais equilíbrio e saúde na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, eu vou lançá-lo no Hotmart amanhã, e ao lançar, o valor dessa videopalestra é R$120. Então, só que para quem fizer a inscrição agora, vai ganhar essa videopalestra para você assistir. E talvez, se quiser também, que as pessoas da sua família assistam. Porque quando ele perceber o que ele fala causa impacto na mente da outra pessoa e na mente dele, eu tenho certeza que ele vai pensar 2 vezes no que fala de agora para frente. Então, aproveita a oportunidade, faça a sua inscrição. O número, eu vou pedir para a turma colocar o número aí na tela para vocês. O número para inscrição, porque lá no Hotmart está por R$250. Eu peço até que vocês curtam a página do Antônio Carlos, curtam a página da Viviane Freitas, né? Nós estamos compartilhando esse projeto agora com as pessoas. Muitas pessoas ainda não conhecem, não dominam esse assunto. Então, vocês entram, compartilham a página, façam a inscrição de vocês. Lá no Hotmart está por R$250. Mas quem ligar agora para o 999982531 vai ter o desconto de 50% e vai levar esses bônus que nós disponibilizamos. E tem mais um bônus para encerrar, que nós vamos compartilhar com vocês, que é uma aula. Esse eu tenho que ler, porque eu sou iniciante, então eu não sei nem falar direito. A aula é de Hatha Yoga Integral. Essa aula custa R$150. Quem se inscrever, os 10 primeiros que se inscreverem agora, vão ganhar 1 mês de aula gratuitamente. Gente, imperdível, né? Para vocês aí que estão nos prestigiando essa noite. A inscrição com 50% de desconto. Um curso de vendas com PNL do Everton de R$299 gratuitamente. A palestra do Antônio Carlos, o Poder da Palavra, de R$120 gratuitamente. E mais 1 mês de aula Hatha Yoga com a Andréia Santos. Hatha Yoga Integral. Experimente todas essas experiências que nós estamos compartilhando com vocês. Nos ajudem a divulgar esse projeto. Esse projeto vai continuar se repetindo, mas eu tenho certeza que vocês estarão lá conosco, nesse pontapé inicial, nos prestigiando.
Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a disponibilidade do Antônio Carlos, o convite dele para nós estarmos aqui essa noite. Espero que vocês tenham gostado, né? E espero encontrar com vocês dia 18 de dezembro. Excelente. E se puder, coloque nos comentários aí, talvez uma coisa que foi importante você ter escutado aí. Coloque, se possível, por favor, e eu te peço que você, encarecidamente, aí, que você realmente coloque nos comentários aí aquilo que você achou mais importante. Até para que as pessoas que forem assistir esse vídeo depois, ou que tiverem acesso, para ele também prestar atenção no que você achou que é importante. Então, compartilhe, né, Antônio Carlos? Vai ficar gravado no Face. Compartilhe essa palestra aí de 50 minutos com seus amigos, seus colegas, as pessoas que precisam entender um pouco mais, conhecerem um pouco mais a si mesmo, identificar melhor as emoções, gerir melhor as emoções para evoluir, né, como ser humano e evoluir também como profissional. Eu preciso lembrar que esse vídeo, porque é um assunto muito importante, ele vai continuar no Facebook. Então eu vou falar agora para aquelas pessoas que vão assistir só depois, combinado? Então é o seguinte, quem está assistindo uma retransmissão, porque vai ficar no Facebook, não quer dizer que todos esses bônus são para você não, é para você que está ao vivo, combinado? Mas vale a pena ligar nesse telefone que a Viviane passou e verificar se ainda tem vaga, e verificar a condição, porque há uma tendência desse preço ir subindo pela quantidade de vagas que for diminuindo, beleza? Então, vale a pena trabalhar a sua mente para você colher bons resultados. Lembrando que o que você colhe, o que você planta, você colhe. Se você está colhendo alguma coisa que você não quer hoje, é porque em algum dia você plantou aquela sementinha. Então, aproveite para começar a imaginar... Aqui e agora. A trabalhar como eu consigo melhorar a minha mente. Plantar boas sementes para colher resultados à frente. E esse evento é um evento que te ajudará a identificar qual é a melhor semente para você plantar agora e não reclamar depois. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Olá, gente, obrigado, viu? Eu quero agradecer muito a vocês aí pela companhia e espero encontrá-los em outro momento. Um grande abraço. Até mais. Tchau.